Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa reflexão é acerca da questão 11 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E para nos ajudar a entender um pouco mais, Kardec deixa sua contribuição em forma de comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Qual é o objetivo, então, dessa questão número 11 de O Livro dos Espíritos? Kardec, na questão 10, vai nos falar sobre a natureza íntima de Deus. Vai questionar aos espíritos se nós um dia a compreenderemos. E Kardec, então, deixa essa contribuição que no nosso último encontro da parte da manhã, nós refletimos com a ajuda do Espírito Miramês. Hoje, então, visto que nós não compreenderemos toda a natureza divina, essa natureza íntima de Deus, visto estarmos em grau evolutivo que não nos permite isso, então Kardec vai perguntar se em algum momento da nossa trajetória evolutiva nós teremos essa oportunidade. E agora, Kardec vai nos trazer uma nova informação de que quando nós chegarmos a atingir a condição de espíritos perfeitos, e essa perfeição é relativa, nunca perfeição tal como a do Pai maior, né? A de Deus nós conseguiremos compreendê-lo, veremos a Deus, teremos plena comunhão com o Pai. E depois o próprio Kardec vai nos explicar que à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso senso moral, os nossos pensamentos penetram melhor o âmago das coisas. E me chama a atenção essa questão do desenvolvimento moral associado aos pensamentos. Porque o meu desenvolvimento moral, ele tem que estar relacionado com a forma com que eu penso e assim a minha forma de ser no mundo. Então não adianta exteriorizar uma prática que antes ela não foi interiorizada. É um processo que acontece de forma conjunta. Nós domamos o nosso pensamento, nós educamos as nossas ações e pela força do hábito, que um dia vai acontecer, nós vamos trazendo para as nossas raízes todo esse bem, toda essa disciplina, todo esse amor. De tal forma que posteriormente já não teremos que vigiar, pois se tornou natural em nossa ação esta forma de ser. Miramês vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão número 11. E ele vai dizer que o crescimento da alma vai dotando aos homens de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Então, a partir do nosso desenvolvimento, inclusive os nossos olhos ficam mais atentos à percepção do mundo espiritual e dessas leis que governam a criação. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, e daqui a pouco nós vamos chegar às questões, aos capítulos que vão tratar dessas leis, a gente começa a perceber a atuação delas no nosso cotidiano. Só que nós ainda estamos na base do estudo do Livro dos Espíritos, nesse nosso relacionamento com Deus. Mas muitos daqueles que estão nos ouvindo já têm um conhecimento um pouco maior
e têm acesso ao livro dos Espíritos. Não deixem de beber das fontes do livro dos Espíritos. Ele é base, ele é fundamento. Então vai nos ajudar a entender um pouco mais desse mistério da divindade. Mas a parte que nos cabe nesse momento de grau evolutivo que estamos. Que não venhamos nós a querer percorrer caminho mais profundo do que daremos conta, porque perderemos o essencial. As lições da vida são de acordo com cada um de nós. Respeitam a nossa faixa evolutiva. É igual uma escola. Ninguém dá a uma criança de 5 anos as lições de um curso superior. Porque é necessário primeiro percorrer uma trajetória de desenvolvimento da criança, até chegar à fase em que se tornará propícia ao estudo de um curso superior. Nós ainda somos essas crianças espirituais, precisando percorrer os conhecimentos que darão base a um momento da nossa vida, mais na frente, de conhecermos essa divindade por inteiro. E Miramês continua nos explicando que os que dizem conhecer tudo, nada sabem. São pseudo-sábios diante da sabedoria maior, e lhes falta humildade e as primeiras chaves do conhecimento das regras de viver em harmonia consigo mesmo. Certamente que é o orgulho se movendo em seus sentimentos e a vaidade egoísta iludindo seus corações. Miramês vem nos alertar que não existe ainda nesse planeta nosso, encarnada em nosso meio, aquela pessoa que conhece todo o mistério da divindade. Existem pessoas que se destacam como lideranças espirituais, e isso é muito bom porque são para nós alento, são para todos nós pessoas que podemos nos espelhar no segmento do Evangelho do Cristo, no segmento das virtudes. Porém, nem elas possuem essa sabedoria íntima, esse conhecimento íntimo dos mistérios de Deus. E se essas pessoas, ou se essas ou outras pessoas dizerem que elas possuem o conhecimento integral sobre Deus, duvidemos. Porque é o orgulho falando por ele. É a vaidade egoística iludindo e fazendo com que ele nos iluda. Aquela pessoa que tinha comunhão plena com o Pai já passou por esse mundo há 2000 anos e era Jesus de Nazaré. E ele, mesmo dizendo que ele e o Pai eram somente um, devido a tamanha comunhão existente entre eles, ele nos convida a um caminho de redenção pela mudança de nossas atitudes e pelo progresso de nosso espírito. Ele não nos ilude. Ele não usa de orgulho e vaidade em si para nos fazer cair em caminhos de engano. Cuidado com os pseudo-sábios que tentam nos iludir. E aí ele continua dizendo que a caridade, aquela caridade que Kardec nos diz em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de que fora da caridade não há salvação, é verdade. Porque a caridade é um dos caminhos, e vou dizer assim, ouso dizer que é o caminho que nos faz ter relação maior com o Pai. Mas a caridade tal como Jesus a compreende. E aí Miramês diz para a gente que a caridade, em todas as suas feições, é a força divina no divino aprendizado de todos os espíritos. É a luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade. Olha que lindo essa expressão de Miramês. A escola do Espírito é a caridade. Então, se nós queremos conhecer os mistérios de Deus, que façamos e vivamos a caridade.
Porque fazer é pontual, é em um momento específico. Viver a caridade é tornar todas as nossas ações e os nossos pensamentos caritativos. E não esquecendo que caridade não é assistencialismo. O assistencialismo é muito importante, mas existem políticas públicas para desenvolverem, e o nosso papel de cidadão é cobrar do poder público a assistência. Agora, a caridade é um compromisso com o Evangelho de Jesus. E se tivermos que utilizar do assistencialismo para a caridade, que a façamos em nome do Cristo, movidos pelo Evangelho. Mas a caridade vai além. É um compromisso entre nós e Jesus, que conhecemos e reconhecemos Jesus através do nosso irmão. E aí Miramês coloca para a gente também que caridade é um caminho assim, essencial para conhecermos o mistério da divindade. Mas um segundo conselho que ele nos dá, ele nos recomenda, é a oração. Porque a oração nos traz intimidade com Deus. A oração nos liga ao alto. A oração propicia ambiente salutar, conforto ao nosso espírito e condição para que os espíritos superiores possam estar junto conosco, nos ajudando na caminhada da vida. E por fim, Miramês vai nos fazer um convite. Ele nos diz assim: despertemos para esse trabalho louvável e dignificante de nos conhecermos a nós mesmos. Porque conhecer a divindade, como pretendemos, somente será possível depois que nos tornarmos espíritos divinos. E mesmo assim, vamos encontrar em nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar. O que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Se queremos conhecer, meus irmãos, os mistérios de Deus, conheçamos os mistérios que habitam em nós mesmos, como caminho primeiro ao progresso, como desvendar dos mistérios de Deus que habitam em nós. E tomando consciência de quem somos, tomando consciência do nosso ser, poderemos atingir cada dia mais o conhecimento do Ser Supremo, que é esse Pai de misericórdia, justiça e bondade. Meus irmãos, tenhamos todos nós um bom dia e que Jesus nos abençoe.